Continuando então o nosso projeto Reflexões Diárias, em que nós temos abordado os princípios da doutrina espírita, nós então falaremos sobre o 14º princípio. Já estamos quase encerrando. Começamos no primeiro, Deus, estamos no 14º e nos falta apenas um, que nós abordaremos posteriormente. O espírito, então, a influência dos espíritos em nossa vida, ele tem uma correlação direta com a mediunidade. Porque todos nós, independente de sermos aquele médium ostensivos, temos essa capacidade de lidarmos com o espírito, porque nós também somos espíritos. E aí então, essa afinidade, ela pode tanto ocorrer positivamente, para que a pessoa então tenha boas intuições, possa realizar bons trabalhos construtivos, ajudando na sua evolução e na evolução das outras pessoas, como pode dar-se também de forma negativa. E aí nós vamos relembrar novamente aquela passagem de Pedro, quando Jesus então pergunta para ele quem ele é, que ele fala que era o Cristo, Filho de Deus, o Pedro responde, e que Jesus fala que aquela revelação veio de Deus através de uma intuição. E logo a seguir, Pedro, quando Jesus então mostra que tinha que passar pelo Calvário, ele quer então tirar Jesus daquele caminho, e Jesus mostra que aquela manifestação foi de um espírito imperfeito. Tivemos a oportunidade de verificar então a questão da subjugação, da fascinação, da obsessão. Tudo isso então se relaciona com essa influência dos espíritos em nossa vida. De tal forma que nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, uma pergunta que Kardec faz à espiritualidade. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, ou seja, naquilo que nós estamos pensando? Os espíritos têm a condição de influir no nosso pensamento, de fazermos pensar alguma coisa, ou os nossos procedimentos podem ter influência dos espíritos? E aí a espiritualidade esclarece que é muito mais do que nós imaginamos, que eles influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então nós temos então que ter essa vigilância, esse cuidado, para termos uma conexão positiva com bons espíritos, de tal forma que eles possam vir a nos trazer boas intuições, a nos auxiliar no trabalho, na vida familiar, para que nós possamos então sermos pessoas de bem, cidadãos de bem. Se nós então nos descuidarmos, nós correremos o risco de termos influenciações de espíritos imperfeitos que irão prejudicar o nosso proceder. Na questão 232 do Livro dos Médiuns, Kardec fala que for um erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Esses espíritos, seres do mundo invisível, eles povoam o universo, conforme nós já tivemos oportunidade de dizer, e nós temos eles incessantemente ao nosso redor, ao nosso lado, vendo-nos, observando-nos, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos conforme nós os atraímos ou repelimos. E nós vamos ver que o apóstolo Pedro fala em uma de suas cartas que ao nosso redor existe uma nuvem de espíritos a nos observar. Então é necessário que nós tenhamos um bom proceder para que tenhamos uma boa conexão, porque nós somos espíritos e estamos rodeados por espíritos. Os espíritos atuam sobre os homens ocultamente, sugerindo-lhes pensamentos e influenciando-os de modo perceptível por meio de efeitos apreciáveis aos nossos sentidos. As manifestações espontâneas se verificam inopinadamente e de improviso. Produzem-se muitas vezes entre as pessoas mais estranhas às ideias espíritas, as quais, não tendo meios de explicá-las, as atribuem às questões sobrenaturais. O que quer dizer? Todos nós, então, somos médios, temos essa capacidade de nos afinizarmos com espíritos. A manifestação espontânea é aquela que acontece sem uma preparação prévia, e ela pode se dar na vida de qualquer pessoa, de várias formas, em vários momentos. Então elas se produzem, às vezes recebendo uma intuição, um pensamento, algo que você deve fazer, ou colocando uma ideia errada na vida daquela pessoa para que ela possa proceder de forma inadequada.
e muitas das vezes a pessoa não sabe explicar. Às vezes é um escritor que recebe uma mensagem, um poeta que recebe uma música. Tudo isso, então, são influências, né, espontâneas, manifestações dos espíritos que vêm ali. Na maioria das vezes, quando nós temos, então, o coração voltado para o bem, com questões que possam nos auxiliar. Mas se nós não estivermos, então, vinculados a bons espíritos, aí que nós corremos o risco de recebermos, né, má intuição. Desde todos os tempos, Kardec nos fala no Livro dos Médiuns, que os espíritos exercem influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. Então, muitas das vezes podem ser boas ou má influência, isso de todos os tempos. Ele fala que essa influência é de todos os instantes, e mesmo os que não se ocupam com os espíritos, ou até não creem neles, estão expostos a eles, a sofrê-los, como os outros, e mesmo mais do que os outros, porque não tem com que a contrabalance. Ou seja, é a mesma questão da reencarnação. Eu posso não acreditar, não admitir que ela exista, mas isso não vai impedir que uma vez numa vida futura eu venha a me reencarnar. Da mesma forma que ele não acredita na vida futura, ele pode não acreditar, mas no momento da sua morte, ele irá se confrontar com outra vida. Assim os espíritos. Ainda que a pessoa não acredite, eles estão lá agindo. E muitas das vezes o incrédulo pode ser prejudicado justamente por não acreditar, justamente então por não fortalecer a sua fé e por se prevenir para evitar atos danosos em sua vida. Nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos uma passagem interessante do capítulo 5, de 1 a 9. É o momento, então, em que Jesus, né, se depara com o espírito imundo e ali ele vai expulsar aquele espírito da vida daquele homem. Trouxemos essa passagem para mostrar que dentro do Evangelho tem várias questões que nos mostram diretamente a mediunidade e a influência negativa dos espíritos. Nessa passagem, o evangelista Marcos nos fala: e assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros, e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com corrente. Então, Marcos emprega o termo espírito imundo. É aquele espírito imperfeito que ainda não está evoluindo. E conforme nós vimos no vídeo que tratamos, então, das dificuldades, né, da mediunidade, nós vimos, então, a questão da subjugação, que é esse caso. Ele, então, subjuga aquele homem que leva ele à condição, então, mais imperfeita, mais decadente, de viver no meio dos sepulcros, né? De as pessoas não conseguirem dominá-lo. Ele perde, então, toda a sua identidade moral, toda a sua questão pessoal. Esse fato, conforme nós falamos, né, no vídeo anterior, pode acontecer por inveja, por vingança, por ódio, né? E dentro dessa questão, Marcos salienta que muitas vezes eles tentavam acorrentar os pés e mãos daquela pessoa, mas ele arrebentava as correntes, estraçalhava as algemas. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia sem repouso, essa pessoa perambulava por entre os sepulcros e pela colina, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ou seja, ele se automutilava. Além de não poder ser dominado, ele mantinha ele então em locais podres, né, como os sepulcros, e ainda cometia mutilações no corpo daquela pessoa. Tal ódio que aquele espírito imundo devotava aquela pessoa possuída, aquela pessoa então subjugada. Ao avistar Jesus, ainda de longe, aquele espírito correu e atirou-se aos seus pés. E clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, Filho do Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. Então nós vamos ver que o espírito conhecia Jesus, a autoridade moral que ele tinha e que ele era filho de Deus. O que às vezes muitos daqueles encarnados que tiveram aquela oportunidade de conhecer Jesus para mudar o seu comportamento, não o reconheciam como filho de Deus Altíssimo. E Jesus então, que já havia ordenado anteriormente aquele espírito para sair, diz: sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus,
o interrogou: qual o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos espíritos. Então aquele homem ali era possesso. E a situação dele era tão grave que não havia só um espírito perturbando a vida dele, subjugando-o, para que ele pudesse então ter aquela força e praticar tantas coisas indevidas. Eram muitos espíritos. E aí a gente fica pensando, por que então essa legião? Por que todos aqueles espíritos ao redor daquele homem naquele momento? E o próprio Cristo vai nos esclarecer, lá em Lucas 11, de 24 a 26, quando ele nos esclarece o seguinte: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, achas a casa varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então o que acontece? Aquela pessoa então que conhece o Evangelho, que tem oportunidade então de se livrar-se de um obsessor. Mas ela não muda a sua conduta moral. Ela persiste muitas vezes na mentira, no erro, na inveja, na ignorância, no ódio. Enquanto aquele espírito então sai, ela não muda a sua conduta moral. E aquele espírito então que ainda está perdido na vida, que ainda não se conduziu para o bem, ele procura achar outra pessoa que ele possa estar conectando-se com ela. Por quê? Ele é um espírito materializado, que ainda precisa de estar junto ao encarnado para satisfazer os seus prazeres, às vezes sexuais, de bebida alcoólica. E ele então vai buscar isso. No livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, sobre a psicografia de Chico Xavier, nos traz vários exemplos, desse processo da influência negativa dos espíritos, principalmente no momento em que Aulus, junto com André Luiz, vão para um bar à noite, para efeitos de estudos, em que ele queria mostrar justamente essa questão que permeia essa influência, essa subjugação dos espíritos sobre a pessoa. E ali ele mostra a influência sobre os espíritos, que bebiam e que tinham ao seu lado uma legião de espíritos, ajudando-o naquele processo de embriaguez, sentindo os efeitos deletérios da bebida. Outro espírito, então, que ganha uma força, que arranja uma briga, que vem os policiais e que eles custam a dominá-lo para algemá-lo. Outro que era ali um escritor, mas que não dirigia a sua inteligência para o bem, mas para escrever coisas perversas, e ali ao lado dele um espírito ditando coisas infelizes para que ele pudesse esclarecer. Então são diversas questões. E nesse momento, então, quando a pessoa consegue libertar-se, mas ela não emenda o seu comportamento, aquele espírito retorna e leva com ele outros espíritos piores do que ele. E aí a vida daquela pessoa torna-se, então, insuportável. É o que acontece muitas vezes com os drogados, com aquelas pessoas, então, que deixam-se dominar, às vezes pelo vício do crack, da cocaína, da maconha, que ao seu redor vai ter aqueles espíritos, então, daquela característica, dentro daquela sintonia, aproveitando-se daquele vício e às vezes comprometendo ainda mais a sua vida. O 7, ali no caso, é um número indefinido. É o que diz lá a legião, são vários, Então não quer dizer que sejam apenas 7, é um número indefinido que podem ser vários espíritos atormentando a vida da pessoa nessas circunstâncias. No livro, então, que é Espiritismo, Kardec fala que um dos caracteres distintivos dos maus espíritos é a imposição. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Então, ali nós vimos que o espírito, encontrando a casa varrida, aberta, ou seja, a pessoa não abriu o coração para o bem, para colocar virtudes lá dentro, estava então simplesmente limpa, ele retorna, ele dá ordem, imposição, e ainda traz outros para prejudicar aquela vida. Agora, por outro lado, os bons espíritos, Kardec fala, não se impõem, dão conselhos, e se não são atendidos, retiram-se. Resulta daí que a impressão que em nós produz os maus espíritos é sempre penosa, fatigante e muitas vezes desagradável. Ela provoca uma agitação febril, movimentos bruscos, desordenados, e as dos bons espíritos, ao contrário, é calma, branda e agradável. Então, um que é o mau espírito, vamos dizer assim, arromba a porta para poder entrar, e ainda traz uma multidão de penetras, entre aspas,
que vão prejudicar ainda mais a vida daquelas pessoas. Enquanto aos bons espíritos, não. É só se a pessoa aceitar, se quiser. E nós vamos encontrar lá no livro do Apocalipse, né, que é nos dado por Jesus, várias mensagens através de João, utilizando-se a mediunidade do apóstolo João. Ele então vai nos falar em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus está na nossa porta. Qual é a porta? É o nosso coração. Os bons espíritos, os espíritos superiores, Jesus, só virá habitar em nosso coração, está conosco, se nós o permitirmos. Se nós abrirmos o coração. Se nós, então, mudarmos as nossas condutas. Se nós nos propusermos, então, a sermos pessoas melhores, pessoas de bem. Aí nós iremos, então, estabelecer uma sintonia, estabelecer um canal propício para a manifestação dos bons espíritos em nossa vida. Mas nesse sentido é importante salientar que os espíritos ajudam o homem de gênio pela inspiração oculta, mas não o eximem do trabalho, nem das investigações, a fim de deixar o mérito. Então eles nos dão, quando nós nos aproximamos dos bons espíritos em nossas vidas, intuição, nos mostram o caminho, nos facilitam, mas isso não nos exime do trabalho, não exime de nós termos que estudar, de investigar, de buscar a melhor saída para aquelas circunstâncias. E complementando essa questão, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, no item 3, nos é dito que a seguinte questão: não, os espíritos não vêm poupar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe: caminharás e chegarás. Encontrará pedras sobre os teus passos. Olhe, tire-as tu. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregar. Então, esse é o trabalho dos bons espíritos. Então, não vamos ficar acreditando em adivinhações, leitura de cartas, tarô, ver o futuro, ganhar na loteria, porque o espírito, então, vai nos mostrar quais são os números da Mega Sena. Nada disso. Bons espíritos, então, não se prestam a isso. Eles prestam a nos assessorar para a nossa melhoria moral, para o nosso crescimento. E vamos nos lembrar, né, daquilo que já estudamos, que a verdadeira vida é a vida espiritual e não a vida da matéria. Que enquanto nós estivermos simplesmente vinculados em questões de querer ter ganhos, nós estaremos afastados da verdadeira felicidade. E quando nós nos desapegarmos e entendermos que nós aqui somos apenas usufrutuários dos bens que Deus nos dá e que um dia deixaremos esta vida para uma vida futura, nós então alcançaremos a paz, alcançaremos então a felicidade. Então é necessário que a gente procure trabalhar por bem e nos desvincular de certos vícios para que nós possamos ter assistência dos espíritos. Mas essa assistência também não quer dizer que nós não tenhamos que trabalhar, não tenhamos que buscar a nossa melhoria, não tenhamos que buscar fazer o bem. Nós temos que fazer a nossa parte e a espiritualidade irá nos auxiliar. Que Deus então possa nos abençoar. Que nós possamos então fazer uma reflexão sobre esses ensinamentos que todos nós estamos recebendo. Principalmente este que vos fala. Porque a palavra de Cristo nos mostra, né? E o Espiritismo, que muitas das vezes aquele que fala é o mais necessitado. Então, dentro disso, nós agradecemos a oportunidade que nos é dada pela espiritualidade e pedimos para que possa abençoar a todos aqueles que estão vendo esses vídeos e a todas as pessoas de forma geral nesse Brasil, neste momento difícil em que passamos por essa pandemia, nos trazendo então o consolo, a paz e, acima de tudo, né, sabedoria às autoridades para conduzir bem esse processo. Que Deus nos abençoe e guarde.